Brasileiro. Vamos lá. Bom, vou começar a falar do Flamengo e Fluminense, porque o Fluminense fez um ótimo jogo no primeiro tempo, sobretudo. O Flamengo meio apagado, meio apático e tal, e o Fluminense fez o que fez 2 gols com uma falha bizarra do Rossi, que a gente vai ver também aí, né? Foi o segundo gol. Mas olha que golaço. Para além disso, o Fluminense jogou muito bem. O Fluminense dominou o primeiro tempo, mesmo com menos posse de bola, foi mais perigoso, teve chance de fazer gol. E aí, daqui a pouco, a gente vai ver a falha do Rossi. Começar com você, Arnaldo. Diga. Jogo bem ruim do Flamengo e um jogo bom do Fluminense. Bom, Tironi, a gente, claro, não é nenhuma provocação a você. Não é só você. Todos ficam com os olhares mais voltados à dupla que pontua o campeonato Flamengo e Palmeiras, né? Pelo investimento, pela força, pelo fato de estarem decidindo a Libertadores e tal. Mas o melhor time do Campeonato Brasileiro nas últimas 10 rodadas era o Fluminense, né? Antes dessa partida. Aí esse erro, acho que talvez explique muito de como está o Flamengo hoje. A gente volta a esse erro do Rossi. E o Fluminense, mobilizado, organizado, vinha, além de tudo, de uma série incrível como mandante no Maracanã, ganhando todas as partidas com o Zubeldia, todas, sem ter sofrido gol. Sofreu agora o gol de pênalti do Jorginho, porque era uma série... e acho que vinha mostrando, sobretudo, muita consistência defensiva e pegada nessas outras partidas. O Fluminense, nessa arrancada, digamos assim, no início, está ganhando de times mais fracos. Tal. As últimas 3 partidas do Fluminense foram vitória contra o Mirassol, empate contra o Cruzeiro no Mineirão, jogando melhor, e a vitória no Fla-Flu. Então, é um time que está num ótimo momento, né? Não é um time espetacular, mas é um time competitivo, bem armado. E o Flamengo vem há algum tempo, porque a gente vinha falando também, há algum tempo o Flamengo, também pelas ausências, lesões, data FIFA, de atuações pálidas, né? O Flamengo não empatou com o São Paulo na Vila Belmiro, quase perdeu de virada. O Flamengo não começou muito mal contra o Sport e ganhou de 5-1 depois de 2 expulsões do time adversário. O Flamengo, às vezes... e o Flamengo com o Santos, que fez uma partida melhor dessas que eu citei, mas que no final, com um apagão, quase cedeu o empate 3-3. O Flamengo vem irregular nessas últimas partidas, de atuações regulares. E no primeiro tempo, ontem, ele praticamente perdeu o jogo, né? Ele poderia ter tomado mais gols, como você falou. E acho que as dúvidas do Felipe Luiz também se colocam num momento em que vários dos principais jogadores não estão bem fisicamente, ou também as opções no elenco para alguns setores não foram as ideais, e a gente vem falando isso há algum tempo. Por exemplo, zaga. O Flamengo se propôs a disputar uma temporada com apenas 3 zagueiros, sendo que um deles é convocado para a seleção, o Danilo, que nem estaria no banco ontem, ficou no banco às pressas, jogou meia partida. Por que o Flamengo não contratou um zagueiro a mais, depois de investir trilhões no time de futebol, e também não experimentou os garotos ao longo da temporada, a ponto de ter hoje um zagueiro da base confiável? O que aconteceu ontem, mais uma vez, falha nesse setor, né? E nessa circunstância, e a questão do centroavante, que quando o Juninho, que era o primeiro reforço da temporada, mostra seus limites, o Flamengo, na janela de meio do ano, não optou por contratar um outro centroavante, uma opção. Aí o que acontece? Ele perde o Pedro, os 2 volantes, que eram as novidades do Flamengo, Saul e Jorginho, sentem os desgastes, Jorginho se machuca, Saul não consegue jogar tantas partidas seguidas, isso tudo era previsível, e o Felipe não encontrou ainda um formato interessante com esses problemas. Para o time dele, que está com dificuldade de competir e dificuldade de dominar os adversários. Então teve aí o gol do Jorginho, teve a discussão do pênalti do Bruno Henrique no Thiago Silva, mas o Fluminense foi melhor. O Fluminense está melhor que o Flamengo. Porque uma coisa é o time do papel, outra coisa é o time do campo. O Fluminense vem jogando melhor que o Flamengo nesse momento. E mereceu a vitória. Sorte do Flamengo, sabe qual é? Que o Fluminense é o próximo adversário do Palmeiras.
E o Fluminense pode engrossar para o Palmeiras, mesmo no Allianz Parque, nessa busca pelo G5, pela vaga direta na Libertadores, sendo que o Fluminense ainda vai disputar uma semifinal de Copa do Brasil. Talvez dos 4, o Cruzeiro é o melhor time, mas quem esteja no melhor momento, 4 semifinalistas da Copa do Brasil, seja o Fluminense. Então ontem a gente viu mais uma boa partida do Fluminense e mais uma partida irregular do Flamengo. Resultado justo. Para a sua enquete, eu acho que ficou bom para o Flamengo a rodada. Porque o resultado normal ontem era a vitória do Palmeiras contra o Vitória. E o Flamengo tinha direito a um descarte, um empate. Ele usou o descarte. Ele usou, ele que o Palmeiras perdeu. não vence, o empate pode virar até uma derrota, como virou. Pois é. Então acabou ficando ainda, porque está acabando. A gente fala, não, porque tem muito jogo pela frente. Não, só tem mais 4 jogos em 18 dias. E Flamengo e Palmeiras ainda vão jogar uma Libertadores no meio disso. Então eles têm 5 jogos em 18 dias. Sábado tem mais. E o Flamengo, desse jeito, vai penar para ganhar do Bragantino, cara. Ainda mais que o Bragantino está a semana inteira se preparando para o jogo. Fisicamente, o Flamengo também tem muitos problemas. E aí, aquilo, eu acho que foi o Mauro que falou aqui para a gente na discussão da segunda-feira, ele falava da irregularidade dos dois líderes, das oscilações. Na verdade, está ficando um campeonato em cima de pontos perdidos. Porque foi o Rodrigo Matos que falou. Foi o Rodrigo Matos, né? Isso. Então foi brilhante, porque não é mais 3 pontos garantidos, nem para Palmeiras, nem para Flamengo, em qualquer jogo. Pelo momento de oscilação dos dois na parte final da temporada. Se fosse o Botafogo do ano passado, eu confiava mais. Confiava mais no Botafogo do ano passado do que eu confio no Flamengo e no Palmeiras. Casão, vamos lá. Fluminense 2-1 sobre o Flamengo, jogando bem. E acho que tem coisas a falar sobre os dois times, né? Não, esse resultado, na realidade, é um resultado normal, né? O Fluminense ganhar, o Flamengo ganhar um empate num clássico, era normal. O anormal foi o Palmeiras empatar com o Vitória. Eu tô com um eco, tá? Então, o jogo do Flamengo é assim. Vamos lá. O Fluminense jogou muito melhor que o Flamengo no primeiro tempo. Poderia ter feito mais gols. Só que assim, a arbitragem está interferindo diretamente no resultado de todos os jogos de uma forma que marca o campeonato mais pelos erros das arbitragens, erros decisivos, do que pelo próprio rendimento das equipes, né? Só para lembrar rapidamente aqui, só entre Palmeiras e Flamengo, teve o pênalti no Maurício, na Vila Belmiro, que o juiz não deu, o Palmeiras perdeu o jogo. Teve o empurrão, né? Na minha opinião, o pênalti do Gustavo Gomes no Maracanã contra o Flamengo, o Palmeiras perdeu o jogo. E ontem teve um pênalti claríssimo no Bruno Henrique. O Thiago Silva foi chutar a bola, o Bruno Henrique entrou na frente, ele chutou só o Bruno Henrique. Não tocou na bola. Foi só o Bruno Henrique. Pênalti. E o Flamengo perdeu o jogo. Então, nesse campeonato, durante esse campeonato, esse tipo de erro gravíssimo, que interfere direto no resultado, está sendo constante no campeonato todo, sabe? Então, a oscilação dos times, todos eles que estão disputando o campeonato durante o campeonato inteiro, campeonato difícil, desgastante, data FIFA, acúmulo de competições, acúmulos de jogos, a oscilação é normal. O que não é normal é erro de arbitragem que define jogo desde a primeira rodada até agora. Isso não é normal. Isso prejudicou o campeonato. Perder para o Fluminense perde. O Palmeiras perdeu 5 pontos. 5 pontos para 2 times que estão lutando contra o rebaixamento em uma semana. Santos e Vitória. Né? Então está oscilando bastante. Mas os 2 times, como todos os outros, poderiam ter pontos a mais se não tivesse essa arbitragem ridícula, patética, que eu não consigo entender critério nenhum desses caras, não consigo entender critério nenhum. Atropelo dentro da área não é mais pênalti, não foi pênalti do Alan no Tapia, não foi pênalti do Maurício, do Souza no Maurício, e não foi pênalti do Thiago Silva no Bruno Henrique ontem. Para essa arbitragem, esses 3 lances não são pênaltis, então você pode chutar o adversário dentro da área, que não é pênalti. Ou alguém vai marcar um pênalti agora com lances parecidos a esses que não marcaram até agora.
Então eu fico muito mais revoltado como um cara que gosta de futebol, que fiquei assistindo ontem o Flamengo, depois assisti o Palmeiras, eu fico muito mais revoltado de ver um árbitro estragar um grande jogo e os árbitros estragarem um grande campeonato do que a oscilação dos times. Eu acho que isso daí vai ser uma disputa até o final. A próxima rodada é perigosíssima. Né? A próxima rodada é perigosíssima. Principalmente o Palmeiras. Vai pegar o Fluminense, que eu acho que nesse momento joga melhor que o Palmeiras. Né? Então eu acho assim, esse campeonato tinha tudo para ser mais incrível do que nós estamos achando. Nós estamos elogiando muito, com razão, Palmeiras e Flamengo e Cruzeiro, né? Os três ali lutando, ponto a ponto, lá embaixo disputa da zona de rebaixamento do Internacional para baixo, só o Sport descartado, grande disputa, sabe? Porque de vez em quando a gente esquece que tem um cara dentro do campo com um apito na mão e uns caras lá em cima, ou lá na CBF, sentados tranquilo, no ar-condicionado, com 300 imagens e eles erram. Eles não conseguem acertar. Não conseguem acertar sentado no ar-condicionado, olhando monitores, com um monte de gente dando palpite, eles não acertam. Como que pode chamar e falar que aquilo não foi pênalti no Bruno Henrique? Cara, é absurdo. Na verdade, absurdo. Nesse lance o VAR nem chamou, na verdade. Bom, esse campeonato... Então, nem chamar, foi o cara. Então, mas é erro do VAR. Sim. O árbitro não deu o pênalti. O VAR não está vendo o monitor, você não está vendo o cara chutar o outro, sabe? Então, eu acho que a mancha principal é essa arbitragem. O campeonato poderia estar sendo muito melhor, muito mais disputado, muito mais incrível do que nós estamos achando, porque está sendo incrível mesmo, pelos times que estão disputando. Mas a arbitragem desse ano, meu amigo, se os outros anos foi ruim, esse ano assim, não tem uma definição no dicionário para dizer o que é essa arbitragem no Campeonato Brasileiro. Não tem uma palavra que exista para definir isso daí. De tão ruim, de tão patético. Fora eles, os que opinam, né? Os que opinam. Porque, cara, eu estava assistindo o jogo, o Paulo César Oliveira falou que não foi pênalti no Bruno Henrique. E aí, Arnaldo? Então, sobre relação a esse lance, eu queria que o Casão me dissesse se ele entende que, como foi o Thiago Silva que cometeu, um jogador grande, que costuma errar pouco, que tem um cartaz, se isso na hora, quando você jogava também, por exemplo, era muito difícil dar um pênalti do Baresi, um pênalti do Gamarra, um pênalti, olha, embora o Thiago Silva tenha feito vários pênaltis de mão na bola, hein? Mas estou falando do encontrão. Você acha que pesa? Porque tem jogador, atacante, esse aí é marcado, esse cai. E a patente do zagueiro pode pesar numa decisão dessa? Pô, o Thiago Silva... Não, é o Thiago Silva, não foi pênalti, porque é o Thiago Silva. Se fosse o Freitas, talvez desse o pênalti, entendeu? Sei lá, não sei se você acha que isso pode contar numa hora dessa. Arnaldo, isso conta numa jogada duvidosa. Contra uma jogada duvidosa. Agora, olha lá. Dá uma olhada nisso, gente. Que é isso? E outra coisa, a bola estava no chão, o Thiago Silva chutou quase no joelho do Bruno Henrique. Quase no joelho do Bruno Henrique. Olha lá. Se pegar a câmera por trás, que mostrou agora há pouco, olha lá onde está indo o chute do... Olha onde chuta o Thiago Silva. Onde ele pega o chute do Thiago Silva. Dá uma olhada. Pega quase no joelho e a bola tá rasteira. Olha lá, foi desespero do Thiago Silva, ele foi chutar, olha lá, dá uma olhada. Quando ele percebe que o Bruno Henrique tá, ele tenta recolher a perna, mas já tinha ido, né? Aí, né? Mas já tinha ido. Daí é câmera lenta. Sim, claro. Peraí, Arnaldo, aí é câmera lenta. Não, que ele interrompe Ninguém... interrompe o chute todo, mas já tinha ido, já tinha batido, né? Já tinha atingido. Não dá pra gente afirmar, com certeza, olhando a imagem assim, que o Thiago Silva aliviou quando ele viu que ia chutar o Bruno Henrique, porque com a velocidade real é muito rápido para ele olhar em poucos milésimos de segundos se tocar que ele tem que tirar a perna. É muito rápido ali, até porque o Bruno Henrique entrou de surpresa, ele não tá vendo o Bruno Henrique. Olha lá, o Bruno Henrique entrou de surpresa. Quando ele olha, a perna do Bruno Henrique tá ali.
e ele chuta e pronto. Não tem... Cara, desculpa, Thiago Silva, você faz poucas faltas, apesar dos pênaltis de mão, como o Arnaldo falou e tal, não sei o quê, mas esse aí você fez pênalti. Eu tô falando o árbitro, né? O árbitro que pensa como o Arnaldo falou, que é fã do Thiago Silva, assim, ô Thiago, eu sou seu fã, gosto de você, mas você chutou a perna do Bruno Henrique. Não, chutou mesmo. É que o jogo do Flamengo foi tão ruim que até as reclamações não foram tão... assim, não foi aquele... então, não teve mas Boto Tirone, falando. Tirone, É claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tirone, Sim. Tirone, só tem uma coisa. Ok, o Flamengo jogou pior. O Fluminense merecia ganhar de 4-1, de 5-1, isso é indiscutível. Mas teve esse lance Claro, que o jogo poderia ter até terminado empatado, mesmo com o Flamengo jogando mal. Perfeito, perfeito. Olha, o Felipe Luiz, depois do jogo, falou. E no final das contas ficou... Ele admitiu que o time foi abaixo, né? Jogou menos do que poderia, mas ele foi perguntado sobre a atitude do Felipe Luiz, o comportamento do Felipe Luiz à beira do campo. Claro, né? Quando você está do outro lado, está o Zubeldia, que enlouquece o jogo inteiro, qualquer outro técnico parece um anjo em campo. Que foi o caso do Felipe Luiz, ele ficou bravo com essa... Gostou, não? Não gostou dessa Comparação. dessa pergunta. Vamos ouvi-lo. Que ânimo, atitude não foi. Isso eu tenho certeza absoluta. Atitude não foi. Meus jogadores estavam correndo, estavam fazendo, executando tudo o que eu pedia na fase defensiva, estavam correndo, voltando para marcar. Existem várias situações onde concedemos contra-ataque, voltam os 10 atrás da linha da bola, os 10 numa força absurda, os jogadores querem. Mas, claro, quando você constrói e o adversário está ali fechado, destruindo e contra-atacando, dá a impressão que o adversário está querendo muito mais. É uma percepção à simples vista. Agora, que tecnicamente nós estivemos abaixo, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Para jogar com bola, tem que estar fino. E não estivemos, cometemos muitos erros, não aproveitamos as vantagens, concedemos ao adversário o que ele mais queria, que era jogar no nosso erro. E, como eu falei, a elite, o nível que se exige mais alto do que foi apresentado no primeiro tempo. Se gritar fora do campo ganhasse jogo, o Ancelotti não seria o treinador mais vitorioso da história da Champions League. Cada um tem uma forma de ser, eu tenho a minha. O dia que acharem que eu devo fazer um show para a torcida, não sou a pessoa indicada. Eu procuro estar sempre sereno e focado naquilo que eu posso intervir, que é melhorar, orquestrar minha equipe da forma que eu sei fazer. Se isso incomoda os torcedores, tem que trazer outro. Simples. Olha, falou grosso, sim, porque na verdade a comparação é inevitável, né? Chegou no final, o Zubeldia estava lá chamando a torcida para cantar, para festejar e tal, né? E o Zubeldia a gente conhece bem. E o Jorge Jesus é o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus é o Jorge Jesus. E foi o técnico que não sai do imaginário do rubro-negro, que foi técnico do Felipe Luiz. Só que era um Zubeldia, não quer dizer que o cara vai gritar diferente. Mais e que, portanto, vai ser melhor. Claro, cada um tem um estilo. Agora, eu acho que a comparação não é exatamente com o Zubeldia. A comparação é com o Jorge Jesus. Sim, é verdade. Sabe? E isso, tanto que o Felipe Luiz é o melhor técnico do Flamengo desde o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus tinha isso. E quanto mais ele ganhava, mais ele pilhava, mais ele ficava lá, e fazia um show à parte na beira do campo mesmo, mas não adianta você querer contrariar a sua personalidade para... Acho que são coisas diferentes. E eu acho que a participação, muitas vezes, mais ativa do treinador na beira do campo, talvez o Casagrande tem mais propriedade para falar do que a gente. Talvez influencie, talvez não influencie nada, dependendo dos seus comandados. Né? Tem jogador que acho que sente ali a presença do técnico atuando e tal, não sei o quê, vai com ele. Tem a torcida que vai com o técnico, a gente já viu isso. Né? A mesma torcida do Flamengo, ela ia muito com o Jorge Jesus, no embalo da... Mas não é por isso que a estratégia do Zubeldia foi melhor que a do Felipe Luiz. Acho que isso que foi, no duelo tático, essa que foi para mim a questão. Né? A estratégia do Zubeldia foi melhor que a do Felipe Luiz, não a atuação na beira do campo como um fator determinante, na minha visão. Eu queria ouvir o Casão sobre isso e uma outra coisa que o Felipe Luiz falou também, que aí ele não deu o nome de ninguém, mas recai sobre o time em campo, assim. Tecnicamente, a gente esteve muito abaixo. Aí dá para nominar, né? O Rossi deu a paçocada que deu,
O menino zagueiro, o menino que faz o recuo também foi muito mal, né? Foi até, inclusive, muito criticado pela torcida. A torcida fala, não, põe a base. Aí põe a base, o cara desce a ripa no moleque. Samuel Lino foi mal, Saul foi muito mal. Enfim, muita gente jogando mal, né? Então, olha só, vamos fazer um exercício. Vamos supor que o Flamengo tivesse ganho do Fluminense. Sabe qual seria os elogios hoje? Olha o comportamento do Felipe Luiz. Serenidade, comunica com os jogadores. Ah, o Fluminense completamente desequilibrado por causa que o treinador fica se agitando. Aqui no Brasil, infelizmente, eu estou envolvendo todas as pessoas, inclusive eu. Né? Aqui no Brasil, a gente vai muito pelo resultado, principalmente e aí nós vamos discutir quem faz a pergunta lá, né? Na coletiva, que a gente vai discutir o que o treinador falou a partir do ponto da pergunta que é feita. Se é só mudar o resultado, você ia ver que a pergunta ia ser outra. E pode ser outra lá na final da Libertadores, que o Abel é agitado e o Felipe Luiz não é. De repente, o Felipe Luiz ganha, a serenidade do Felipe Luiz fez toda a diferença. Então, eu não levo muito em consideração os comportamentos dos treinadores. O Zubeldia é daquele jeito, nós sabemos que ele é, e o Felipe Luiz é desse jeito. Mas tem treinadores que faz showzinho mesmo, como ele falou. Tem treinador que faz um jogo específico, ele se agita, o time ganha, a torcida grita o nome dele, ele faz a torcida cantar e de vez em quando ele começa a fazer isso como um showzinho. Não é o caso do Zubeldia, tá? Mas tem treinador assim. Em relação ao garoto, olha só, o João Vitor, né? João Vitor. O segundo gol do Fluminense é todinho nas costas do Rossi. Todinho, não é do garoto. O garoto atrasou mal a bola, mas é só deixar para a linha de fundo. É escanteio. O Rossi acha, como muitos goleiros acham, que jogar com os pés é demonstrar habilidade. E goleiro dificilmente tem habilidade. É diferente. Saber jogar com os pés e ter habilidade. São duas coisas completamente diferentes. Saber jogar com os pés é fazer a primeira parte, que ele dominou, certo? Ele conseguiu evitar o escanteio e dar um chutão para a lateral. Não, ele dominou, ajeitou e quis dar um tapa para arrumar a bola. Aí o tapa, ele não tem sensibilidade de jogador de linha no pé. Bateu o pé, a bola correu lá na frente. É domínio de jogador ruim. O domínio do Rossi é domínio de jogador ruim. O cara foi dominar a bola e a bola correu na frente dele. Atacante às vezes perde gol assim, porque quer dominar a frente do goleiro, a bola corre. Zagueiro faz pênalti assim, domina a bola corre, o atacante chega, ele dá no meio do atacante. E ontem, para mim, tá na conta todinha do Rossi. Não pode nem se falar nesse lance do João Vitor. Ele pode ter errado outros lances, ele pode ter ficado nervoso, ele pode ter, ter perdido o tempo de bola algumas vezes. Mas nesse lance é o Rossi, cara. Não tem nada a ver com o João Vitor. E o próprio Rossi falou isso. Pelo menos uma matériazinha que eu li no UOL, acho que é uma entrevistinha dele, ele falou, a culpa foi toda minha. Pelo que eu li o título da matéria. Eu não li a matéria, li o título da matéria. E foi isso mesmo. A responsabilidade é toda dele. Não tem que crucificar o garoto por causa disso. E eu acho injusto, gente. Olha só. Não tem ninguém para jogar. O time está desmantelado. Aí você pega um garoto para pôr de zagueiro. Olha o domínio. Olha aí. Dá uma olhada. Olha o que o Rossi fez. Jogada de jogador que não sabe dominar a bola. E o goleiro não é para fazer isso. O goleiro é para dominar, passar logo ou dar um chutão. Nesse caso aí, ele estava isolado. Ele não tinha ninguém para passar. Ele ia querer fazer o quê? Qual o motivo dele dominar a bola? O que ele ia querer fazer? Olha lá. Chuta para fora. Chuta para fora, chuta, dá um bico para lateral, pronto, nem escanteio era, seria lateral. Então eu acho assim, o Flamengo, um time milionário, um time de muitos jogadores de seleção dos seus países, seleção brasileira, uruguaia, Jorginho jogou na seleção da Itália, muitos jogadores de seleção. Aí o time é atropelado pelo Fluminense. A culpa é do garoto que entrou e atrasou essa bola? Pô, isso é muito injusto. É muito fácil você jogar uma bomba na mão do garoto. E os outros 10? O Rossi entregou o segundo gol e os outros?
que não conseguiram chutar no gol, cara que errou passe, cara que não marcou direito. Enfim, caramba, esquece o garoto. O garoto jogou num jogo que o time dele jogou mal. E perdeu porque o time jogou mal, não ele. Eu estava conversando com o Arnaldo um pouco antes do programa começar sobre esse lance especificamente do Rossi num clássico, o cara fazer dar uma paçocada dessa. O que ele falou exatamente, que o Casão lembrou, assumo o meu erro. Quando um jogador erra, todos vão para ajudar. Ele assumiu lá que foi erro dele no lance. E aí você falou, né, antes do programa começar, até quando os caras vão tomar gol desse jeito, né? Eu acho que a gente, isso no futebol, agora mais ainda, porque como o Casão analisou brilhantemente, o goleiro tem que jogar com os pés, né? E acho que é curioso, porque nesse campeonato, o Rossi vem fazendo um ótimo campeonato, a despeito desse erro. Dois goleiros, inclusive o do Fluminense e o do Cruzeiro, que vem fazendo ótimos campeonatos, e o do Mirassol, que vem fazendo ótimo campeonato, não são bons goleiros com os pés. Nem o Cássio nem o Walter nem o Fábio Sabe exatamente os seus limites. O Cássio e... Agora o Fábio já deu uma... Já fez coisas parecidas. Né? Então, esse é o ponto. Né? O Fábio já não faz muito... Ele foi treinado pelo Diniz no Fluminense, foi campeão da Libertadores com o Diniz. Muitas vezes o técnico quer uma coisa do seu goleiro que ele é incapaz de fazer. Era o caso do Diniz com o Fábio. Ou do Diniz com outros goleiros. O Leonardo Jardim com o Cássio, ele não pede pro Cássio ficar jogando com o pé toda hora, não. É outra coisa. Agora, nesse lance especificamente, não é que o Felipe Luiz pede pro Rossi sair jogando. É uma decisão completamente equivocada, uma soberba do Rossi. Como o Casagrande explicou. De tentar, para não dar um escanteio, tentar rebuscar completamente a jogada, né? Ou para não dar um lateral, pior isso. Porque o escanteio ele já tinha evitado. Aí dá um bico para lateral, meu velho. Depois recompõe, mas não, nossa, é incrível. E acho que 1-0 para 2-0 é bem diferente, né? Você virar perdendo de 1-0 é uma coisa, você virar perdendo de 2-0 é outra coisa. Um lance desse numa final de Libertadores, decide o campeonato, né? Então eu acho é uma situação, assim, nenhum deles é o Neuer, que tem além de saber jogar com os pés, tem habilidade, né? Nenhum deles é o Neuer. Então, faço simples. Quando der para... Porque vamos lembrar, hein? O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. A Copa do Brasil para o Flamengo não vale nada. Não por um erro do Rossi, mas por um erro do Léo Pereira numa saída dentro da área do Flamengo, completamente arriscada, que o Coelho fez o gol. Foi 1-0 para o Atlético esse jogo. Aliás, o Flamengo tem errado isso. No jogo contra o São Paulo também fez uma sucessão de erros. Aí era um erro coletivo, mas não com a participação da saída curta ou da intervenção do goleiro. Então, eu acho que esse tipo de lance, ele pode... Ainda bem que o Rossi assumiu a responsabilidade, porque eu concordo com vocês completamente. Por mais que a bola tenha sido atrasada na fogueira, dá para ele fazer mil coisas. E acho que esse lance acaba comprometendo o time todo, né? Você que vai com 2-0 no lombo pro vestiário no intervalo. E aí, Casal, você chamou? Então, chamei, porque eu quero colocar um detalhe nos erros dos goleiros. Podem prestar atenção daqui para frente e comece a lembrar erros para trás. Os erros de goleiro, quando eles vão sair jogando, não é o chutão. Nem às vezes, o domínio. É a hora que eles têm que tocar devagar e é a hora que falta a sensibilidade. A sensibilidade com os pés é cara que treina o dia inteiro com a bola no pé, que é jogador de linha. Jogador de linha, você vai chutar no gol, você vai treinar domínio, você vai treinar passe, você vai treinar tabela. Então você fica com a bola o tempo todo, você adquire uma sensibilidade de saber a hora do passe que tem que ser mais forte, a hora do passe que tem que ser mais devagar. Os goleiros não têm essa sensibilidade. Eles não têm essa sensibilidade, porque eles treinam mais defesa. Chute no gol, saída de bola, tal, e um pouquinho com a bola nos pés. Então, ontem, na jogada do Rossi, e a jogada do Fábio, eu já vi diversas jogadas, ontem o erro do Rossi foi exatamente a falta de sensibilidade no último toque. O último toque dele foi mais forte do que seria necessário.
Ele só tinha que ter mais sensibilidade de pôr o pé devagar na bola para ela quicar na frente dele. O certo seria chutar para lateral, mas já que ele tentou fazer uma jogada de efeito, faltou sensibilidade. Na hora que ele colocou o pé duro, pé que não é habituado a ficar com a bola o tempo todo. Pá, e a bola vai lá na frente. Por isso que a bola foi lá na frente. Então, os erros maiores dos goleiros, quando está numa situação mais apertada, pode perceber, ele tenta tocar do outro lado, ele toca devagar, o atacante vai e entra na frente e faz o gol. A maioria das vezes é assim. E o Rossi fez isso ontem. Então, goleiro, na minha opinião, é assim, ó, você precisa saber jogar com os pés. Beleza. Jogar com os pés você recebe a bola de um zagueiro, tem outro lá do outro lado para você tocar, toca lá, ou devolve aqui. A partir do ponto que você está apertado, domina e chuta, ou então chuta de primeira para qualquer lugar. Não tenta dominar e dar mais um toque, porque o segundo toque é o toque da sensibilidade. O domínio você consegue. Você joga a bola para você, você domina aqui. Mas o segundo toque é aquele que você vai dar mais uma dominada, ou você vai dar o passe, é o passe da sensibilidade. Cara que tem que ter sensibilidade com os pés. Goleiro não tem sensibilidade com os pés. Ele sabe jogar com os pés, mas não tem sensibilidade. Porque para ter sensibilidade, você tem que ficar com a bola o dia inteiro. E jogador de futebol da linha que fica com a bola o dia inteiro. Perfeito. Só para fechar esse assunto.